Neste vídeo vamos falar sobre a inserção e a formatação de gráficos no Excel. Nas versões mais recentes do Excel, a inserção e a formatação dos gráficos tornou-se mais intuitiva. Nesta versão, podemos encontrar logo os vários gráficos neste separador, permitindo-se de uma forma muito fácil, clicando nos ícones, observar os vários tipos de gráficos existentes e pré-visualizar. Para tal, bastava apenas selecionar aquilo que nós pretendemos colocar no gráfico. E o que é que temos sempre que ter cuidado de selecionar? Nós devemos ter o cuidado de selecionar o que é que pretendemos encontrar nos eixos, os rótulos e os valores. Se selecionarmos sempre os dois, poucas edições teremos que fazer ao gráfico. Por exemplo, vamos selecionar 10 alunos e os seus resultados. Pretendo então procurar um gráfico e basta deslocar o rato por cima dos vários modelos que existem e ele mostra-me logo a pré-visualização do gráfico, sem o inserir. Vou então escolher aqui um gráfico de colunas. Tenho então o meu gráfico. Posso confirmar aqui do lado esquerdo os dados que foram selecionados e que surgem no gráfico. E nesta versão tenho agora aqui 3 botõezinhos para editar o gráfico. Quando isto não aparecia, nós tínhamos que ir ao separador da estrutura, o separador que surge quando temos um gráfico selecionado, com dois separadores, o separador estrutura para editar os gráficos e o separador formatar. Poderemos obviamente recorrer a este separador, mas temos estes botõezinhos que nos facilitam a nossa vida. Clicando neste primeiro botão do pincel, podemos editar os gráficos, as cores do gráfico e os fundos, e neste botão podemos confirmar as categorias que foram selecionadas para o gráfico. Podemos, sem alterar o gráfico, sem voltar a fazer outro gráfico, excluir um. Por exemplo, não pretendo que visualizar estes valores da Adriana, carrego em aplicar e ele exclui logo aquele valor. Por exemplo, pretendo excluir os valores no meio da minha seleção, sem ter a necessidade de fazer outro gráfico, e neste caso eles vão ser excluídos do gráfico. Ok? Isto é excelente. Uma forma de tornar o meu gráfico não é o dinâmico, porque existem depois gráficos dinâmicos, quase dinâmicos. Vamos voltar então a selecionar todas as categorias, aplicamos, ok. Para mover o gráfico na folha, basta clicar e arrastar. Basta também clicar nos cantos do gráfico para aumentar ou diminuir. Posso igualmente mover o gráfico para outra folha copiando ou cortando. Posso clicar em copiar e vou colar o gráfico na outra folha. E em relação ao gráfico, ainda posso editar o título do gráfico. Para tal, basta dar 2 cliques, escrever o novo título. Neste botão mais encontram-se os restantes elementos do gráfico que não estão visíveis. Por exemplo, posso, clicando aqui, adicionar os títulos aos eixos. Posso adicionar etiquetas aos dados, que são os respectivos valores. Posso adicionar a tabela de dados, a barra de erro, as legendas e uma linha de tendência. São opções que já existiam, volto a referir aqui em cima, mas que desta forma são muito mais fácil de utilização. Vamos ver outro exemplo de outro gráfico para detectar um erro comum na inserção dos gráficos. Por exemplo, tenho aqui 2 valores que pretendo utilizar para o meu gráfico.
Irei então inserir um gráfico, são apenas dois valores, pode ser um gráfico de colunas e no meu exemplo, no meu gráfico, surge-me aqui várias séries que não existem e o gráfico não está correto. E porquê? A inserção de gráficos parte do pressuposto que os dados estão em células e não estão em células unidas. Podemos ver que aqui esta célula está unida a um conjunto de 4 células, esta igualmente, e esta é um conjunto de 2 células. Daí que surjam mais séries do que aquelas que existem. Como é que nós podemos contornar o problema? Apagávamos o gráfico, corrigíamos as células, ou seja, desuníamos as células, ou então basta clicar agora aqui neste botão de filtrar e vamos remover aquelas categorias que não nos interessam. A 1 não interessa, a 2 não interessa, a 3 não interessa, a 4 não interessa e a 6 não interessa. Clique em aplicar e já tenho o meu gráfico correto. Posso ainda remover a série 1, a série 2, então a 1 fica, a 2 não fica, a 3 fica e remover a 4. Assim fica com uma legenda mais correta. Além disso, posso editar os títulos da legenda, caso seja necessário. Vou selecionar os dados e aqui, onde me surge série 1 e o Excel não conseguiu identificar qual o nome correto da legenda, basta, neste assistente, no nome da legenda, nós indicarmos que é o positivas, aqui temos mesmo que escrever, e nesta série vamos indicar que é as negativas. E pronto, com pequenas alterações ao gráfico conseguimos evitar uma grande dor de cabeça. Gráficos de combinação permitem consultar no mesmo gráfico dois conjuntos de dados. São interessantes às vezes em algumas situações. Esses gráficos encontram-se no separador inserir, junto aos restantes gráficos, e temos aqui 3 modelos. Vamos então selecionar outra vez o mesmo conjunto de alunos e criar o gráfico. Como podem ver, para criar um gráfico de combinação tenho que selecionar pelo menos 2 séries. Selecionei a primeira e fui ao gráfico e não deu. Vou então selecionar novamente os valores que eu pretendo que surjam no gráfico. Na minha primeira série seleciono também o rótulo dos eixos. Na segunda série já não preciso selecionar o rótulo dos eixos. Inserir, combinação e tenho o meu gráfico de combinação inserido. Depois é fazer as alterações necessárias. Gráficos Sparkline. Gráficos Sparkline são pequenos gráficos colocados em células únicas, cada um representando uma linha de dados na seleção, ou seja, são gráficos que irão ficar inseridos nas próprias células. Vou utilizar o gráfico de linhas. Tenho 2 opções para inserir os gráficos de Sparkline. Ou seleciono, ou começo por selecionar os valores que irão existir no gráfico, ou seleciono a célula onde o gráfico irá ser inserido. Vou começar por selecionar os valores que eu pretendo que surjam representados no gráfico. Depois ele vai perguntar aonde é que eu coloco o gráfico. Vou colocar o gráfico aqui. Ok. Tenho aqui o meu gráfico de linhas que poderei alterar para colunas, alterar a cor formatando os gráficos. No caso de serem linhas, tenho ainda aqui alguns modelos. Posso colocar um pontinho no ponto mais alto, ponto mais baixo e assim sucessivamente.
Este gráfico vai aumentar ou diminuir conforme a célula se aumenta ou diminui.